as metas precisam ser claras e mensuráveis para o negócio. Não adianta vocês terem metas que elas não possam ser medidas. Vocês têm que medir, têm que organizar. Então, tem que ser algo totalmente mensurável para o seu negócio, para o seu plano. Dentro do que você está programando, de tempo que vai disponibilizar para trabalho, de tempo que vai se dedicar para cada etapa do seu processo, tem que fechar junto com esse planejamento aqui. Não adianta vocês planejarem, eu vou trabalhar 2 horas por dia, 4 dias por semana, a minha meta é receber 50 mil reais por mês. Gente, não existe milagre, existe dedicação, trabalho, isso pode até ser. Se alguém tem essa receita, por favor, traga para nós. Eu desconheço. O que eu preciso? Eu preciso disso. E aí, para eu chegar nisso, eu preciso de mais isso usando esse tempo aqui. Senão a conta não fecha. Não adianta se iludir que a gente vai ter ótimos resultados se a gente não trabalhar muito. Não adianta. Tem que trabalhar muito, se dedicar muito. Quando eu iniciei na minha carreira, gente, eu reconheço que eu sou meio fanática, eu amo trabalho, então não é uma coisa para mim que seja ruim. Um exemplo que eu vou dar para vocês, se a gente planeja uma semana, 10 dias de férias e uma viagem, eu já planejo na minha rotina de férias que eu vou dedicar 1 ou 2 horas por dia ao meu trabalho, porque não dá para eu deixar tudo abandonado. Eu preciso sim, mesmo que eu tenha pessoas que estão ali me cobrindo, eu vou precisar dar um retorno em algumas posições para essas pessoas. Isso não me incomoda em nada, porque ao mesmo tempo eu posso folgar e me organizar para ter férias sem depender de que alguém determine isso. É eu que determino. E isso para mim já tem um super valor, mesmo que eu tenha que programar. Como já me aconteceu, eu vou ir numa festa, mas eu tenho um cliente agendado. Naquele horário do meu cliente agendado, eu vou sair da festa, vou ir até o carro, vou atender meu cliente por vídeo e tá tudo bem. E ainda vou contar para ele que eu estou numa festa e ele vai se sentir mega especial. Tem tudo isso. Quando eu falo para meus clientes, eu estou aqui de férias em tal lugar, mas imagina, já estava agendado, estou te atendendo, o cliente, não precisava. Tem que fazer o que precisa ser feito, né, gente? Não adianta ficar de mimimi, não adianta, é isso. Precisa ser feito, vamos lá, vamos fazer, e isso nos dá um super prazer, é muito bom quando a gente tem aquela missão, aquelas coisas que a gente precisa fazer, e a gente fez. É uma sensação muito agradável, não tem nada de negativo, nada de ruim. Então, o que adianta a gente trabalhar, CLT, um horário terrível, sem liberdade para nada nos horários comerciais. Aí tem aqueles 30 dias de férias, mas o ganho, gente, dificilmente chega próximo do que a gente pode ganhar nessa carreira. Então, para mim, não tem problema algum eu conciliar lazer, férias com um pouquinho de trabalho, está tudo certo. E no online tem isso, e a gente tem que ter até um certo cuidado com isso, para não se perder e trabalhar demais, porque também tem que ter o limite. Agora, deu, e aí tem que ter outras coisas também, tem que ter intervalos durante o tempo que a gente está trabalhando, então tem que ter toda uma organização e depois a gente vai falar profundamente sobre isso na parte lá de rotina. Então aqui, as metas precisam ser claras e mensuráveis para o negócio. O que significa isso na prática? Isso pode incluir coisas como o número de imóveis que você quer vender ou alugar em um ano, ou o valor total de vendas que você espera alcançar. Que a gente tem que saber o que a gente quer para a gente poder determinar como a gente vai alcançar. É muito comum a gente perguntar para as pessoas quanto que tu gostaria de vender de imóveis por mês? Ou quanto que tu gostaria que fosse a tua renda? E a pessoa diz que não sabe. Gente, como que tu vai alcançar algo que tu não sabe o que é? É essencial que a gente saiba o que a gente quer para a gente poder traçar um plano e se mover e ter a ação para alcançar aquele resultado. Tem que ter ali para onde que eu quero ir. É aqui o meu caminho, senão a pessoa fica perdida. Durante um tempo da minha vida, eu achava que eu não ia precisar nem de agenda, gente. Eu me negava de usar agenda. Não, eu guardo tudo na memória. A gênia, a super gênia. Imagina, eu perdia muito tempo somente pensando no que eu precisava fazer. Porque como eu não tinha tudo organizado, eu gastava um tempão do meu dia que eu podia estar aproveitando estudando, como hoje, que 1 hora por dia no meu café da manhã eu estudo. E isso faz parte da minha rotina, do meu planejamento. E o que acontece? Não, essa 1 hora eu passava pensando no que eu ia ter que fazer, porque eu não queria ter uma agenda.
Isso é absurdo. Então, é aquilo, a gente é adulto aqui, não é criança, tem que fazer as coisas acontecerem e tem que entender. Porque eu sempre brinco que na nossa carreira, gente, fecha uma portinha, abre outra, tá sempre alguma coisa acontecendo. Agora eu vou dar o exemplo dos financiamentos. Está com um pouquinho de dificuldade de verba, mas consegue. E o procotista, falando isso de caixa, está mais tranquilo. Mas não é todos os clientes que se enquadram. A maioria dos meus clientes não se enquadra no procotista. Então, o que acontece, gente? Tem os outros bancos. Eu tive, na semana passada, alguns casos de clientes que não aprovaram na Caixa no SBPE, não se enquadravam no procotista, mas aí eles aprovaram no Banco Inter, aprovaram no Banco Bradesco. Muda, aumenta os juros, aumenta a prestação, mas não é algo que defina que uma pessoa vai deixar de comprar. E aí está a minha vantagem no formato como eu atuo, que o cliente ainda não definiu o imóvel. Então, está tranquilo. Quando a gente tiver a formalização do crédito aprovado, aí que ele vai definir o imóvel. Então, se ele ia comprar um imóvel de X valor pelo financiamento da Caixa, agora ele vai ter que comprar um imóvel de Y valor, porque vamos ter que nos adequar ao que aprovou. Como que vocês veem essa parte do online? Porque eu, que era aquela pessoa que dizia que não ia ter o WhatsApp, que não ia nem ter o WhatsApp, hoje, gente, eu amo. Depois eu vou falar para vocês das ferramentas. Eu amo, amo, amo a facilidade que o online, que tudo isso trouxe para o nosso trabalho. As escrituras, então, gente, escritura eletrônica, eu não dou outra opção para o meu cliente. Nem cogito, é só realmente se houver uma super necessidade. Se não, já explico e já faço tudo digital. É muito fácil para todos. E também terminou aquele problema. Ai, mas eu não posso dar horário. Ai, o outro não pode, porque é bem simplinho. Vai ser só uma reuniãozinha no Zoom, gente. Então, dá uma escapadinha ali, rapidinho, 15, 20 minutos, no máximo 30 minutos. E está ok. Imagina, daí só o tempo que às vezes iria se deslocar seria maior que isso. O que acontece com relação a essa questão do online e a questão do presencial e do físico? Gente, é a mesma coisa. É tudo muito igual. O que muda? Muda que ao invés da gente estar com o cliente, vamos considerar essa aula, ao invés de eu estar com vocês em uma sala de aula, nós todos ali na sala, e acho muito, muito legal, que seria muito legal, assim como eu acho muito legal quando consigo atender o meu cliente de forma presencial, mas é isso, estaria assim. Tem gente de todos os lugares. Então, essa é uma facilidade. Vou pegar um exemplo aqui. Esse ano, eu estou fechando muito mais negócios em Santa Catarina do que no Rio Grande do Sul. Porque tem vários clientes meus que se apaixonaram por Santa Catarina, quiseram comprar lá. O que eu faço? Faço parcerias com os corretores de lá e fazemos o negócio lá. Então, o online, o quanto que ele traz para nós de coisas boas e de facilidades é a mesma coisa para os clientes. Tem muitos clientes que nos procuram hoje por conta dessa facilidade. Mas o que eu percebo, antes da gente conseguir organizar e vender essa ideia e convencer o nosso cliente, a gente precisa se convencer. E eu me coloco nesse lugar porque foi um grande desafio. Eu achava que, não, gente, isso vai dar ruim. Como assim? Como assim? Então, eu achava ruim ficar presa no escritório, esperando quem não ficou de vir, como eu sempre falo, mas eu me sentia insegura porque eu não tinha comprado essa ideia. Eu demorei também para comprar essa ideia. Quando eu comecei a atender os meus primeiros clientes por videoconferência, era até engraçado, porque era o cliente achando estranho e eu também, eu achando mais ainda. Quando eu comprei a ideia e comecei a perceber o quanto isso facilitou o meu trabalho, agilizou o processo e de quem trabalha comigo também, quando eu comprei a ideia, eu comecei a explicar para o meu cliente todas as facilidades. Só essa questão de não ter que se deslocar, de pegar um veículo, de se arriscar, de poder ser o atendimento com horários também mais extensos, porque hoje para mim não há problema algum atender um cliente 21, 22, 23 horas, enquanto que quando era presencial, no escritório que era aberto ao público, eu não iria me arriscar a abrir o escritório em um horário desses, porque era um super risco de assalto, de algum problema. Na minha casa, não iria receber o cliente. Outro local, não há. Então, ficava uma barreira que me limitava ao horário comercial.
Vocês devem ter essas limitações. O que acontece? Quando eu comecei a abrir situações diferentes para os meus clientes, é que eles enxergaram o valor disso e eu também. Então, gente, primeiro a gente tem que se convencer e comprar a ideia. Aí fica fácil. Então, seguidamente, o cliente diz para mim, Nara, olha só, eu quero conversar contigo, mas tem que ser olho no olho. Eu digo, ok, vamos ver, mas aí a minha agenda para o olho no olho, daí é bem mais longa. Mas olha só, se tu quiser que eu te atenda, que também vai ser olho no olho, porque tu vai olhar para a câmera e vai estar me olhando, e vice-versa, eu consigo para tal data. E eu digo para ela, me dá uma oportunidade, é muito bom, tu vai estar na tua casa, no teu escritório, eu também. A gente vai ganhar tempo, vai ser super ágil. E quando o cliente vê, ele já está aqui e daí já prefere. Aí, às vezes, já aconteceu, é muito engraçado, que daí o cliente diz, não, mas agora, ó, gente, agora chegou a hora de visitar o imóvel, vamos marcar. Ah, Nara, não pode ser online? Daí, olha, até pode, mas eu não recomendo. Eu prefiro que a visita seja presencial. Então, assinatura no banco. Em breve vai ter, né, gente, a digital, mas hoje não tem, é presencial. Então, por aí vai, a gente vai se adequando. Mas cada vez mais as pessoas querem isso. Elas querem, elas compraram essa ideia e as que não compraram, a gente comprou, a gente consegue convencê-las explicando dessa forma. Quanto à fidelização, quando as pessoas têm um bom resultado, que dá tudo certo, para elas o que menos importa é se foi presencial ou se foi online, ou se foi por vídeo, ou se toda a documentação tramitou por e-mail. Para elas isso é indiferente quando lá no final deu tudo certo. Então a fidelização acontece. As visitas costumam ser todas presenciais. Eu fiz alguns negócios até antes do online. Foi até bem surpreendente, eu ainda estava na Imobiliária Luz, que a pessoa entrou em contato com a gente, ela estava em São Paulo e ela comprou um imóvel. Ela já queria vir morar no Rio Grande do Sul, proprietária do imóvel, a gente fez todo o trâmite na agência daqui, enviou para a agência de lá, na época por malote, a pessoa assinou o contrato e ela comprou o imóvel sem olhar. Mas hoje isso está ficando um pouquinho mais comum. Naquela época foi, a gente, como assim que vai comprar sem olhar? E alguns outros clientes também vinham, não, Nara, se tu me diz que é bom negócio, que eu gostei, eu não preciso olhar. Daí eu sempre fiz uma questão, não, só um pouquinho, não me deixa com essa responsabilidade, vamos lá fazer a visita. Eu tento bastante que a visita seja sempre presencial. Quem me conhece sabe que eu não foco na exclusividade, por quê? Porque hoje a minha busca por captação de imóveis, tirando os imóveis que já têm a parceria, de clientes indicados e de construtoras, eu não busco o imóvel sem já ter o cliente. Então, quando eu busco o imóvel já com um cliente potencial comprador, eu não me preocupo tanto com a exclusividade, porque normalmente eu já vou agendar a visita e se o cliente gostou, já vou fechar o negócio. Então, realmente, o meu foco não é exclusividade, mas é a mesma coisa. Vai enviar tudo por e-mail, o cliente vai assinar, eu faço a captação do imóvel, às vezes presencial, porque é o que eu digo assim, gente, o online, ele não elimina nada do presencial. A gente é que escolhe. Ah, eu quero fazer essa etapa, a captação. Eu faço questão de conhecer os imóveis, então vou ir até o imóvel. Mas num primeiro contato, antes que defina que esse imóvel vai entrar à venda comigo, eu faço tudo online, tudo por ligação de vídeo. A mesma forma como eu atendo o cliente comprador, eu atendo também o cliente vendedor por ligação de vídeo, ele me manda toda a documentação, e aí eu organizo para fazer as fotos, as primeiras fotos, quando ele precisa de avaliação, ele me envia, e aí depois eu organizo para que a pessoa que é terceirizada, que na Realiza, vá lá fazer as fotos, e aí eu alinho. Normalmente, tudo pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Ele assina a autorização com ou sem exclusividade. E aí, os mesmos argumentos que você usa presencial para pedir a exclusividade, vai usar numa ligação de vídeo. É mais fácil de convencer o cliente por conta do diferencial. A exclusividade, eu vejo como duas coisas. Uma, o motivo que o cliente costuma não querer dar a exclusividade é muito mais a insegurança de que algum colega, alguma outra imobiliária tenha cliente e o imóvel não possa ser vendido, ou que se ele tiver um cliente, ele não vai poder vender para o familiar dele, por exemplo, sem pagar a comissão. Então, eu vejo esses pontos como os pontos negativos. Como que eu costumo, se eu quero a exclusividade daquele imóvel, eu costumo explicar sobre a parte de outras imobiliárias que eu vou fazer uma parceria, que não vai impedir por eu estar com a exclusividade
que outro colega, outro corretor, outra imobiliária venda esse imóvel. A minha forma de trabalho é essa. Quanto à questão dele ter alguém que possa surgir amigo, familiar, eu explico para ele que daí, nesse caso, ele vai precisar de um corretor. Porque daí eu pergunto: você sabe sobre financiamento? Você sabe quais negativas você precisa oferecer ao cliente comprador para ser seguro para ele e para você, do imóvel, sua? Você vai querer você negociar se houver uma proposta com essa pessoa ou você vai preferir que eu intermedie? Daí eu vou conversando com ele para ver se é do interesse dele, mesmo assim me dar a exclusividade, mesmo com essa possibilidade, porque ele vai precisar de um corretor, a não ser que a pessoa queira ela fazer, mas é trabalhoso, a gente sabe que é. Aí eu explico ainda, olha, para fazer certinho, tudo correto, é bastante trabalho. Se for só fazer de qualquer jeito, daí qualquer um faça, aí não precisa corretor mesmo. Ser uma imobiliária online, e isso vai depender de cada região, de cada situação. Eu hoje, como já passou o tempo, eu já tive todas essas barreiras. Hoje, os meus clientes e as pessoas já compraram a ideia de que eu atuo dessa forma. E vocês vão ter que construir isso. E como que vocês vão construir isso? É lá na rede social, é mostrando o sucesso, mostrando os negócios que vocês fizeram, os clientes felizes, os clientes satisfeitos. E aí esse cliente que está vendo toda essa propaganda, toda essa vitrine de situações bem positivas sobre você, mesmo sendo uma imobiliária online, não vai achar ruim. Enquanto, gente, que tem muitas pessoas que veem isso como ótimo, que preferem. Ah, não, se eu tenho que ir até a imobiliária, que vai preferir. Eu tenho muitos clientes. Ai, Nara, que maravilha, que ótimo que a gente vai poder fazer tudo aqui pelo WhatsApp, que ótimo que a gente vai poder fazer tudo por e-mail. Porque daí também tem isso, né, gente? Tem aquelas pessoas que não gostam, mas tem aquelas pessoas que amam. E aí nós é que também vamos escolher o quê? Aqueles clientes que amam e vamos tentar convencer aqueles que não amam a se apaixonarem por isso. Porque, gente, quando a gente daí começa mesmo a fazer isso, eu penso assim, gente, por que eu não tive essa ideia antes? Por que eu já não trabalhava dessa forma antes? Porque é muito bom, é muito fácil. Eu aceito sim, só me dizer que está de acordo. Então, até no modelo de autorização nosso, tem a opção do cliente só enviar a autorização e concordar. Mas a assinatura digital é super simples também. É que às vezes, dependendo do cliente, eu tenho alguns clientes que eles ainda, não, Nara, não, eu só quero te autorizar por aqui, quero o mais fácil, o mais simples possível do que ali só clicar em assinar. Aí vai do caso a caso, mas é bom vocês pesquisarem no Cresce de vocês, no Cresce de vocês, sobre isso. Agenda uma ligação de vídeo e explica cada detalhe da autorização de venda, porque muitos clientes não querem assinar a autorização de venda porque eles não sabem do que se trata, não sabem que tem uma lei que diz que isso é obrigatório para que a gente possa anunciar aquele imóvel. Então, vale a pena você explicar bem detalhado para ele sobre a autorização, o que significa, porque na maioria das vezes é muito mais a falta de informação. Gente, tem muitos clientes que confundem autorização de venda com procuração. Isso é muito comum, vocês não fazem ideia. E aí o cliente deixa de nos dizer, olha, eu não vou te assinar uma procuração, eu não vou deixar que tu venda e me represente no imóvel, ele só diz que não quer assinar. Então, às vezes, a gente tem que identificar por que o cliente não quer assinar, qual é o motivo, para poder trazer argumentos e mostrar para ele que o significado ali é somente autorizar que a gente represente em oferecer o imóvel. A gente não vai vender o imóvel e não vai assinar por ele, muito menos receber por ele. Eu vou seguir aqui, gostaria que vocês testassem isso. Primeiro, vocês comprarem a ideia, se coloquem no lugar do cliente, vamos lá de empatia, se coloquem no lugar do cliente, o que vocês gostariam que ele explicasse para vocês, como vocês se sentiriam se vocês fossem ter um atendimento por videoconferência para a captação de um imóvel. O que esse corretor teria que dizer para vocês para que vocês se sentissem seguros? Está muito mais ligado a colocar a cláusula da LGPD no documento, nas mensagens que sejam com conteúdo pessoal, trazer a seriedade e explicar, olha, meu Cresci é esse, minha história é essa, contar a história de vocês mesmos.
tentem trazer também a história de vocês, de quem vocês são para as redes sociais, para que o cliente tenha a oportunidade de conhecê-los. Eu sou de argumentar com o cliente até que eu o convença, a não ser que ele me bloqueie, e graças a Deus isso não acontece, eu vou explicando. Não, mas olha só, a minha forma de trabalho é essa, eu consigo te ajudar dessa forma. Às vezes eu peço para o cliente, tá, mas então vamos fazer o seguinte, me dê uma oportunidade. Me dê uma oportunidade, vamos conversar, me dê 5 minutos. E vocês também, gente, treinem vídeos, fala com a família. Quando eu comecei a fazer atendimento por vídeo, eu conversava com a minha filha só por vídeo. Quando eu enviava qualquer coisa para ela, era por vídeo, para treinar. E aí me sentir segura para que quando eu vou conversar com o cliente, eu consigo trazer essa segurança para ele. Se vocês conhecem o público de vocês, o cliente de vocês, vocês têm que definir. O meu cliente, o perfil do meu cliente precisa ser assim. Outro detalhe, o meu perfil do cliente para a captação do imóvel terá que ser presencial. E tá tudo bem, porque é isso. É uma forma híbrida, não tem como ser totalmente online. Assim como hoje também ninguém mais atua totalmente só no físico. Porque é o que eu disse, pelo menos o WhatsApp todo mundo usa. Então ninguém mais é nem um pouco online. E quando a gente opta por ser online, não é algo assim, não. Óbvio que se eu estou captando um imóvel e eu sinto que a dificuldade está no online, eu vou abrir a possibilidade de fazer uma visita para esse cliente. Apresenta-se como uma imobiliária online e aí passa uma certa insegurança. Daí, por isso que vocês têm que trazer a história de vocês junto para essa imobiliária online, para explicar para o cliente sobre a experiência, sobre os negócios, sobre o que vocês já realizaram como imobiliária online. Isso é que vai dar a credibilidade para que o cliente entenda e queira fazer negócios através do trabalho de vocês. Bem, gente, os meus clientes, eu tenho percebido que posso te ligar, eles só faltam, nem sei, sair correndo. Então, normalmente, eu pergunto diferente. Eu pergunto, você gostaria de conversar comigo para eu te esclarecer por mensagem, por áudio, por ligação ou por ligação de vídeo? Eu dou as 4 opções ao cliente ou ainda por e-mail, para que ele escolha como ele se sente mais à vontade. Ainda estamos no planejamento, tá, gente? Aqui é um passo a passo mesmo de como vocês vão se planejar. Então, número 1, você vai listar as suas metas. Isso mesmo. Colocar no papel sem receios e sem filtros. Coloque tudo o que você deseja no papel. 2, feito isso, você vai olhar meta por meta e identificar se elas estão alinhadas com o que você acredita e com os seus valores. Se são realmente viáveis e determinar um prazo para alcançá-las. 3, depois descreva quais etapas você precisa seguir para alcançá-las. 4, se você não tem metas claras, você não sabe para onde ir e não sabe também se está tendo resultados ou não. Aí eu coloquei até aqui, entre parênteses, que é uma observação que eu acho bem valiosa. É maravilhoso quando você define uma meta e consegue atingi-la a partir do seu trabalho. São as metas que trazem para nós a certeza de que estamos no caminho certo. E aqui podia ser as metas cumpridas. Gente, quando a gente estabelece metas e a gente consegue cumprir elas, é muito prazeroso. É uma sensação muito agradável. É uma sensação de vitória, é uma sensação de leveza, é um leque de coisas que faz com que a gente necessite disso para ter um resultado. Vamos a um exemplo, tá, gente? De meta, que seria um exemplo de meta financeira. A meta financeira inicial da sua imobiliária online é R$50 mil mensais. Quantos imóveis você precisa para ter esse faturamento? Se vocês estão aí com papel e caneta ou com a apostila, se vocês já sabem essa resposta, por favor, respondam. Senão depois eu vou explicar como que vocês chegam nela. O que precisa fazer para conseguir vender esses imóveis? Quantas prospecções? O que precisa aprender? Quais habilidades precisa desenvolver? Muito importante essa pergunta, gente. Quantas prospecções? O que precisa aprender para alcançar essas prospecções? E quais habilidades precisa desenvolver
para alcançar essas prospecções. E, gente, eu coloquei aqui uma meta de 50 mil, mas a meta é de vocês. Ela pode ser menor e ela pode ser maior. Quem determina é vocês, tá bem? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Faturamento anual, 600 mil reais. Um exemplo. Então, você definiu no seu planejamento que o seu faturamento anual será de 600 mil reais. Isso, consequentemente, traz aquele faturamento mensal de 50 mil reais. E uma observação muito importante, lembrando que faturamento não é lucro e que lucro não é prolabore. Então, já falei um pouquinho sobre isso. Gente, faturamento, é tudo que entrou dentro da empresa. Desse faturamento, vai tirar as despesas fiscais, vai tirar toda a despesa de logística, de combustível, de telefone, internet, todas as despesas da empresa. E ali ficou o lucro. Esse lucro, ele é da empresa. E vocês terão o prolabore de vocês. Quanto que vocês retiram mensalmente dessa empresa. E aí, o valor da empresa, vocês devem organizar para ter uma parte dele reinvestindo em captação de mais negócios, uma parte como investimento da empresa e a outra parte para pagar as despesas. E aí eu não vou entrar aqui no mérito de doação e nem do sonho. Mas, se vocês acharem válido, separe também daí do Prolabore a parte que vocês vão, e aí se quiserem podem ter doação na parte da empresa e doação na parte do Prolabore, como não, vocês aqui escolhem, e sonho do Prolabore. Sonho tira do Prolabore, não tira da empresa. Aí, o Prolabore de vocês, o que vocês vão fazer? Vão pagar as contas, vão fazer um investimento, se vocês gostam de fazer, vão fazer uma doação, e o restante vocês vão poder gastar no que vocês quiserem. Se vocês quiserem ter uma conta para sonhos, ou se vocês quiserem fazer outra coisa com o valor. Mas primeiro, tira as despesas, tira o que vocês vão investir, tira se vocês têm essa opção da doação, tira do sonho e ainda se sobrou aí que vocês podem gastar como vocês bem entendem. Então, isso é uma coisa muito importante, essa separação, o dinheiro ir ali, ó, ter a destinação de forma correta. Porque tem muitas empresas que têm um alto faturamento, um alto lucro, mas que não estão saudáveis por conta disso. O que acontece? Entra o valor e faz a distribuição de forma incorreta. Primeiro gasta tudo que quer, depois paga as contas, depois paga as contas da empresa, e aí vira um caos. Organizem-se de forma muito correta. Até deixa eu ler aqui então. Faturamento anual, 600 mil. Faturamento mensal, 50 mil. Quantidade de imóveis que a sua imobiliária online precisa vender por ano para atingir 12 milhões. Então, eu considerei aqui uma comissão de 5%. Precisa vender em imóveis 12 milhões anual, consequentemente 1 milhão mês, para que 5% vá sair essas comissões. Tá bem, gente? Seguindo. Daí, 4. Quantidade de imóveis que a sua imobiliária precisa vender por mês, considerando uma comissão de 5%, para alcançar esse 1 milhão, que é igual a 5 vendas de 200 mil. Então, o que acontece? Para aquela meta ali, considerando a comissão de 5%, vai ter que vender por mês 1 milhão, para que significa 5 vendas de 200 mil. E aí, claro, né, gente, eu coloquei aqui um número redondo, pode ser da forma que for. Vender um imóvel de 1 milhão, 2 de 500 ou 10 de 100 mil, dá no mesmo. É só para ter uma ideia. Aqui é só um exemplo. 5. Quantidade de pessoas que sua imobiliária online precisa prospectar por mês. Então, de 300 a 500 pessoas, que esse de 500 pessoas é o pior cenário, para que consiga ter 5 vendas de 200 mil. E aí, gente, cada um de vocês tem um desenho disso. Isso aqui é só um exemplo. Se vocês já conseguirem desenhar isso, ótimo, ótimo. Se vocês já conseguem aí saber desde o início, deixa eu até voltar aqui, se vocês já conseguem saber quanto que vocês querem de faturamento anual e mensal,
qual o valor de imóvel, qual o VGV que vocês precisam ter para alcançar. E aí, consequentemente, qual é a quantia de imóveis em torno de qual valor, daí pensando no valor do nicho de vocês. Vocês precisam vender quantos imóveis no nicho de vocês para chegar nesse valor, e os números é como eu disse, de acordo com o que vocês pensam, e aí quantos prospects para gerar as vendas que vocês colocaram aí para vocês, e aí seguindo, qual é a quantidade de pessoas que a sua imobiliária online precisa prospectar por dia, nesse caso aqui, 13 a 21 por dia, considerando daí 13 se fosse fazer a prospecção de 300, 21 para fazer a prospecção de 500, considerando que 24 dias de prospecção mensais, que eu acho que o corretor pode tranquilamente ser 30 dias, gente, porque a gente consegue conciliar muito bem lazer, descanso, festas e um pouquinho de trabalho. Ah, outra coisa, festas, bailes, também é um ótimo lugar para captação de negócios, para captação de clientes. É isso, é todos os lugares. Supermercado, gente, é todos os lugares. Posto de gasolina, onde vocês forem, por favor, principal, achem uma forma de dizer que vocês são corretores de imóveis. Claro que tem a forma certa, né, gente? Não vai chegar assim do nada, eu sou corretor de imóveis. Mas sempre aparece uma oportunidade que dá pra gente trazer isso. Eu atuo como corretora de imóveis. Eu tenho um imóvel. Aí depende da conversa. Mas olha, é muito raro eu não conseguir conversar com alguém sem contar para ela que eu sou corretora de imóveis. Assim fica muito mais fácil saber se o seu dia está ou não está sendo produtivo. Ou seja, se você sabe que precisa prospectar 13 a 21 pessoas por dia, você vai estar ali conseguindo medir com muita facilidade se você está no caminho certo ou no caminho errado. Vai ficar muito simples. Por quê? Porque você vai, hoje eu não atendi, hoje eu atendi 10. Então amanhã eu tenho que atender 16. Atendi 10, vai acumulando. Então você vai começar a se endividar com você mesmo na quantia de atendimentos, tá bem, gente? Vamos seguindo sobre o planejamento, gente. Então, uma observação aqui, que é também dentro desse planejamento hoje, principalmente focando em ser uma imobiliária online, a gente precisa criar estratégias para alcançar as metas estabelecidas, incluindo a utilização de ferramentas digitais. Então, hoje, no planejamento da nossa empresa, principalmente como empresa online, a gente precisa sim incluir no nosso planejamento as ferramentas digitais que a gente vai usar e como serão usadas, como vamos usar essas ferramentas. Estruture e acompanhe os processos do seu negócio. Como serão seus processos de negócios? Como os clientes serão atendidos e qual será o processo de venda ou aluguel de um imóvel? Considere também como você vai gerenciar os imóveis e clientes captados e como vai lidar com questões legais e financeiras. Gente, esses tópicos aqui são muito importantes e eu quero que vocês respondam aí na apostila, ou se não, só tomem nota. Se alguém não estiver com a apostila, só anota, pode numerar, e é muito importante que vocês respondam a essas questões. Se não conseguem responder hoje, assim que consiga, respondam. Precisa ter resposta todos esses 3 itens aqui, tá bem, gente? Pode dar exemplos da segunda questão, como os clientes serão atendidos e qual será o processo de venda ou aluguel de um imóvel. Bem, o que acontece é que esse exemplo, ele vai depender muito mais da forma como você vai querer conduzir os negócios, por isso que eu deixei eles como uma pergunta. Mas eu vou te dar o exemplo de como funciona aqui. Como que os meus clientes são atendidos e qual é o processo de venda, não atuo com aluguel, de um imóvel. Como que os clientes são atendidos na Realiza? A prioridade é ser atendido através de ligação de vídeo. A gente usa bastante enviar para o cliente mensagens, mas a gente combina. Quando o cliente entra em contato, hoje a gente atende muitos clientes fidelizados e indicados. Quando o cliente entra em contato, a gente oferece para ele opções. A gente já pergunta
se ele busca também financiamento e se ele prefere iniciar por uma simulação, se ele prefere agendar uma ligação de vídeo para a gente conversar. Então, a gente dá as opções que a gente prefere, ou se ele prefere o atendimento de outra forma. Então, jogamos isso para o cliente. A grande maioria escolhe iniciar por uma simulação. Todos que buscam financiamento, a maioria escolhe isso. Aí o que a gente faz? A simulação. E aí enviamos a simulação para ele ou não. E, estou com a tua simulação pronta. Podemos agora agendar uma ligação de vídeo para eu te explicar? Ou, aí, caso a caso. Aí isso depende, gente, diretamente do resultado que deu a simulação para definir qual vai ser o caminho que a gente vai tomar. Então, se a simulação ela é positiva, a gente já oferece para ele uma ligação de vídeo. Se a simulação não é tão positiva, a gente envia a simulação e pergunta para ele se ele gostaria de conversar, se ele tem alguma dúvida, coloca ele, como eu comento, assim, dentro de uma realidade de mercado. Então, separa-se dessa forma como vai conduzir. Depois, nessa ligação de vídeo, a gente já explica como funciona o nosso trabalho, que é, se é através de financiamento, a gente vai primeiro aprovar o crédito, vai pedir a documentação, vai aprovar o crédito para depois definir um imóvel já com crédito aprovado e um ou mais imóveis e aí agendar as visitas. E a gente daí tem vários argumentos para isso, para direcionar para isso. Depois a gente vai para a visita. Depois da visita, documentação, aprova o crédito. Isso eu estou falando de cliente de financiamento. Se não é financiamento, pula tudo isso, vai direto para o imóvel. Aprovou o crédito, a gente entra em contato, já oferecendo imóveis e oferecendo para fazer a visita. Nesse meio tempo da documentação, da aprovação, a gente está sempre em contato com o cliente, no mínimo uma vez por semana. Então, se nada mudou no processo do cliente, toda sexta-feira a gente dá um retorno para ele. Olha, ainda estamos aguardando tal coisa, mas para não deixar o cliente perdido e fora, se ele, claro, toda vez que ele fala com a gente, óbvio, a gente responde. Depois, a gente vai para a vistoria do imóvel, o laudo, a visita, define o imóvel, fecha o negócio, laudo, acompanha o laudo. Depois do laudo, a gente já faz a promessa de compra e venda e o contrato com o agente financeiro. Depois, a gente dá suporte para o cliente na parte de TBI, registro, entrega das chaves, se é antes, durante, depois, daí no momento da entrega das chaves. E depois a gente segue no pós-venda. Esse pós-venda é um contato que a gente faz com o nosso cliente e aí também depende do que o cliente escolhe. Porque a gente comenta com ele, olha, a gente gosta de manter contato com o nosso cliente. Você prefere um contato mais próximo, que a gente possa te perguntar como você está e te mandar alguma informação sobre o mercado a cada 30 dias, a cada 60 dias, a cada 6 meses, ou você prefere apenas que a gente fique à disposição e quando você precisar de algo, você nos procura. Mas, mesmo assim, eu te peço que pelo menos a cada 6 meses você permita que eu só te dê um oi e veja se está tudo bem. Que daí é o nosso pós-venda. Mas a gente constrói, tem o processo, como vai funcionar, mas a gente constrói também muito junto com o cliente, é tudo muito personalizado. Esse seria um exemplo, e aí cada um de vocês, por isso que eu falo lá no Corretor Completo, gente, o que eu entrego no Corretor Completo não é para que sigam o meu método, não, é que vocês saibam todo o processo, dominem, conheçam, para criar o método de vocês. Qual é o método que vocês querem? Eu quero trabalhar em uma imobiliária, eu quero trabalhar em uma construtora, eu quero ter uma imobiliária física, eu quero ter uma imobiliária online. Que vocês estejam preparados para isso, para fazer as escolhas e montar como serão os processos de vocês. Como o online, o cliente não te pede percentual menor de comissão, não me pede. Muito raro, muito raro. Eu acho que eu já me posiciono de uma forma que o cliente praticamente não tem coragem de me pedir desconto na comissão, gente. Porque eu sou tão clara com isso, né, que eu não dou desconto, mas quando ele me pede, não há problema algum em eu explicar para ele que eu quero que ele tenha o meu melhor e o meu melhor tem o X de comissão e pelo contrário, eu explico para ele que às vezes é exatamente, mas aí tu não gasta inteiro espaço físico. Sim, eu não gasto inteiro espaço físico, mas eu invisto muito mais em marketing, eu invisto muito mais em qualidade de atendimento, em dedicação, em equipamentos, aí também vai do caso a caso, o que eu ofereci para esse cliente para eu argumentar com ele.
mas em geral isso não acontece. Até tem lá nos meus destaques uma rara situação que eu tive com comissão, e aí eu quis já trazer para vocês como que eu lidei com a situação, porque não é negociável, gente. Assim, eu entrego excelência, entrego o meu melhor. Gente, vocês não têm noção o que eu faço pelos meus clientes. Não há limite, assim, dentro, claro, do que é ético, do que é correto, mas eu sou muito parceira, muito parceira. Tem que cuidar muito até para que não pareça que eu estou exagerando com o cliente, de tanto que eu me preocupo, de tanto que eu quero dar o melhor para ele. Mas, em contrapartida, é meu salário, e quando chega a uma situação extrema, eu digo sim para o cliente. Vamos entender o seguinte: você tem lá no seu trabalho os seus ganhos. Pode ser salário, pode ser comissão, o seu ganho. Imagina se alguém chega para você e diz: olha, esse mês eu gostaria de reduzir o teu salário. Tu não ia achar bom, tu não ia aceitar. E é a mesma coisa. A mesma coisa quando o proprietário do imóvel, Nara, eu reduzo sim o valor, mas aí tu reduz também na tua comissão. E na mesma hora eu digo, claro, tranquilo, é o correto. O proporcional ao que você reduzir no valor do seu imóvel, eu vou reduzir na minha comissão. Não, ele vai dar um desconto de 5 mil ou de 10 mil, e aí ele dá o desconto de 5 mil sobre o montante maior e eu de 5 mil na comissão. Aí eu explico, não, mas não funciona assim, nós vamos fazer de uma forma que é justa, proporcional. Você está reduzindo o valor do imóvel. 100 mil e agora você vai reduzir para 90 mil. Ok, a minha comissão antes ia ser 6% sobre 100 mil, agora vai ser 6% sobre 90 mil. Agora não, que eu vou reduzir 5 mil e você vai reduzir 5 mil. Não faz sentido. E é isso, é que tudo vai, gente, a gente tem que ter a paciência e o entendimento que o cliente está no direito dele. Eu não me ofendo com isso, eu não me ofendo mesmo. Está no direito dele. Agora é nossa obrigação explicar para ele. Eu sempre digo, quem reduz comissão está abrindo mão, muitas vezes, daquele sonho que seria realizado mais rapidamente, está abrindo mão porque está toda hora negociando a comissão, dando desconto, e isso é prejudicial para o mercado, né, gente? Por mim, existiria uma tabela fixa, por lei para ser cumprida, e todos teriam que cumprir, mesmo que fosse 4, 5, eu iria me adequar ao que fosse, porque essa livre negociação é que faz com que. E aí, alguns colegas vão lá e oferecem uma menor opção de comissão. E, gente, olha só, não é 1, nem 2, nem 10, é muito mais. Clientes que optam por buscar a negociação com alguém que reduziu a comissão e depois voltam para fazer negócio comigo porque teve algum problema, porque foi atendido com descaso, porque não recebeu retorno. Então, eu já conto isso para o cliente. Olha, o que você prefere? Eu lhe dar o meu melhor, toda a minha equipe, todo o meu time, uma dedicação total, tudo muito correto e tudo muito pontual, ou alguém que talvez não vai te dar retorno, não vai te responder e com uma comissão menor. Então, é questão de escolha. Aqui tem corretor que abre mão da comissão, isso é correto? Gente, a comissão é livre negociação. Então, se a pessoa decidiu, se o colega decidiu abrir mão, não há lei que diga que ele não pode fazer isso. Eu acho que ele está dando um tiro no pé, porque, gente, para fazer o trabalho bem feito, é muito trabalho. Todo mundo aqui focado, estudando, e quanta coisa mais que a gente faz pelo nosso cliente. O mínimo é a gente se valorizar, né? Teve várias empresas, construtoras, gente, que a comissão 3%, 4% para a imobiliária e que eu abri mão, que eu fui bem clara, olha, por essa comissão, porque demanda o mesmo trabalho, demanda tudo igual, e aí eu não vou conseguir seguir com vocês, e tá tudo bem, porque é isso, já que a negociação é livre, cada um define. A Patrícia comentou, mas tenho aprendido muito com a Nara e tenho conseguido negociar 5%. Muito bem, agora gostei, agora gostei. Isso porque a gente está entregando. Eu digo para o cliente, gente, eu estou entregando 100%, então eu também quero 100% da minha comissão, porque é justo. Monitore constantemente o desempenho do negócio. Gente, aí fez todo o planejamento. Agora pronto, planejei, agora é vida que segue, não preciso fazer mais nada. Não! Por isso que a comissão tem que ser a integral. A gente tem que monitorar. Então, fazer ajustes de acordo com os resultados obtidos, ou seja, se os resultados foram ótimos,
pode manter, mas sempre tem algo para aprimorar, e se os resultados não estão sendo alcançados, tem que reformular, readequar a rota. Entenda-se como uma imobiliária online e prepare-se para atender seus clientes por videoconferência. Já falei sobre isso, né? A gente trouxe esse assunto antecipadamente. Então, gente, assim, ó, essa questão da videoconferência, eu vejo que é uma oportunidade a mais. Então, vamos considerar o seguinte, que vocês acham que isso não é tão bom, e que vocês vão trabalhar com uma imobiliária online, que vocês vão ter todos os processos online, mas que o atendimento vai ser físico, em coworking, em cafeteria ou até no espaço físico, porque para ser online não quer dizer que vocês não possam ter uma imobiliária com espaço físico aberto ao público. Gente, as coisas todas se ligam, vocês é que vão escolher, vocês é que decidem como que vocês querem. Então, ok, não, Nara, olha, eu vou fazer todo o processo online, mas eu vou atender o meu cliente, vou ter a minha imobiliária com a porta aberta, horário comercial, outro horário, não importa, para atender ele presencialmente, tudo bem. Mesmo assim, eu recomendo que vocês tenham a opção do atendimento por videoconferência. Porque quantos clientes que poderiam ser atendidos por vocês, se vocês tivessem essa opção, vocês estão deixando de atender? E quanto vocês ganham de tempo? Então, não tira isso, mesmo que vocês prefiram ser uma imobiliária online com atendimento presencial, não há problema algum, porque vocês vão ter o processo online. Agora, não abram mão de ter também essa opção, porque se vocês estão aqui comigo, é porque vocês podem estar ali com o cliente também, tá bem, gente? Existe a necessidade de tornar palpável o que está na mente para entendermos que é possível. Isso acontece primeiro na nossa mente para depois podermos construir na mente dos nossos clientes. Ou seja, aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Primeiro, vocês têm que comprar a ideia. Vocês têm que acreditar, vocês têm que se sentirem seguros para depois passarem isso para o cliente de vocês. Entenderam? Então não adianta, enquanto vocês tiverem essa insegurança e essa restrição com atendimento por vídeo, vocês não vão conseguir convencer ninguém. Como agir quando o cliente fica inseguro por não termos espaço físico para atendimento? Na verdade, assim, ó, quem vai deixar o cliente seguro ou inseguro somos nós. Quando a gente passa segurança na nossa voz, quando a gente explica para o cliente por que a gente fez essa escolha, quais são os nossos motivos e o que a gente vai entregar para ele nesse formato, em termos de agilidade, de facilidade, isso já costuma ser pronto, irredutível. Gente, é impressionante. Toda hora eu tô falando do corretor completo, mas é porque a minha história hoje está muito ligada com o curso. E o que acontece, gente, assim, as minhas experiências eu levo tudo para lá. Então, tem um atendimento que eu fiz com a pessoa presencial, não é um atendimento real, mas se tornou porque depois acabou que deu uma continuidade ali no atendimento que a gente fez, que era para ser só como se fosse um teatro. E aí foi presencial para mostrar para os alunos um atendimento presencial, porque lá só tinha atendimentos por vídeo. E o que aconteceu, mesmo assim na conversa que era teatral, não era uma cliente naquele momento, depois ela, gente, mas muito melhor por vídeo, porque daí dentro daquele presencial eu fui trazendo para ela, não, depois nós vamos dar continuidade por vídeo. Essa aula até teve um período que eu disponibilizei ela como bônus, talvez vocês assistiram. Foi até nesse cenário aqui, nessa mesa aqui. E aí, gente, o que acontece? É porque eu já comprei a ideia. Então, quando eu falo com autoridade. Eu explico para ele, olha, o formato como eu escolhi trabalhar é online. O motivo é porque eu não gosto de ficar com o escritório presa, aberto 24 horas. Embora eu vá te dar o meu melhor atendimento, eu prefiro ter a liberdade de estar onde eu quiser e sempre que houver necessidade de ser presencial, eu vou estar ao teu lado. No momento da visita, do laudo, da assinatura. Então, se o cliente está inseguro com atendimento online, com a imobiliária online, fortaleça os momentos que você vai estar com ele presencial. Porque daí o que acontece? É um caso a caso da vida. Assim como eu tive negociações que a gente não teve nenhum contato sem ser por WhatsApp e mensagem, e a escritura foi digital, a minha cliente estava no Chile e comprou na cidade de Esteio. Então não teve nada. Tem aqueles clientes que precisam desse presencial. E aí a gente entrega isso para eles. E aí quando a parte que a gente quer online, que é a parte da documentação, eu não abro mão. Cliente, Nara, eu tô indo onde tu quiser te entregar em mãos. Não, me desculpa.
Você vai precisar ir até uma lan house, se para você não é fácil, para me enviar escaneado ou uma foto de boa qualidade. Então, isso eu não abro mão. Não abro mão, para toda regra há exceção, mas em geral, assim, a coisa que eu sou mais irredutível, a documentação eu quero que me envie, porque daí, gente, até para proteger as arvorezinhas, já acontece um fluxo sem que tenha aquele monte de papel. Hoje eu já diminui o que eu já doei daquelas partes lá de armários, que era arquivo, que eu tinha horrores, e isso eu fui eliminando por conta dessa questão. A Patrícia, penso também nos clientes mais jovens, exato, como meus filhos, por exemplo, estão todos no digital. Eles buscam praticidade, acho que será algo totalmente natural. Ah, exato. Tem aqueles clientes que, é o que eu disse, que é esses que a gente não pode perder se a gente ficar limitado a só espaço físico, a só o presencial. A minha ética, a minha forma correta, a segurança do negócio, o cliente precisa muito dessa palavra segurança. As negativas, conta para ele tudo que você vai fazer por ele e também explica, olha, é para agilizar o processo, não há necessidade disso, não há necessidade daquilo. Eu sempre trago muito forte isso, olha, é para a gente não perder tempo, é para ser mais ágil. E aí também, gente, é cada cliente. O que eu pergunto, tá, mas o que te incomoda? Por que você não gostaria que o atendimento fosse online? O que te incomoda no imobiliário online? O que te incomoda no atendimento online? Para daí eu poder rebater baseada em cima do que a pessoa me falar, sabe? Aí eu vou seguir nessa linha. Aqui, o que mais que a gente tem? A Lúcia. Nara, você costuma fazer as chamadas pelo Zoom ou pelo WhatsApp? Eu costumo fazer pelo Zoom ou pelo Meet, e a minha última opção é o WhatsApp, porque eu acho que a qualidade é pior. Mas tem alguns clientes que eles só têm WhatsApp. E aí eu que não vou abrir o precedente de não poder ser o atendimento por vídeo, porque eu vou querer que ele baixe o aplicativo. Gente, é isso também, a gente tem que medir. Olha, cada detalhe é personalizado, é caso a caso. Tem pessoas que realmente têm dificuldade, aí vamos facilitar para eles. Eu tenho clientes que não têm WhatsApp, e que não tem WhatsApp não é somente porque não quer ter, é por ter dificuldade mesmo. Para esses clientes, óbvio que eu vou ter que fazer algo diferente. Então, vocês também têm que sentir isso. E aí, dependendo do andar, eu não vou oferecer uma ligação de vídeo para um cliente que não tem WhatsApp, porque eu sei que ele não vai querer. E aí, a gente também tem que ter esse discernimento de entender que tem alguns clientes que sim, terá que ser presencial. Eu uso esse deslocamento, que é desgaste do carro, que é o meio ambiente, que é o tempo perdido. Então, esse ponto assim de tempo também é bem valioso, gente. Quem não dá valor ao tempo? Então, quando a gente comenta com o cliente que vai agilizar em relação ao tempo, também tem bastante valor.